Porque esse sentimento bairrista Mas olha só, foi também a força. mas olha só outra coisa interessante nesse processo, que foi a união das torcidas. Sim, inimaginável. É possível de imaginar parte hoje? é o gremista indo ao Beira-Rio, né? E o Colorado torcendo por um jogador do Grêmio. Sim, mobilizado. Não, pra e o isso. Internacional comprando a briga pelo jogador do Grêmio. É. Comprando aquela. O Internacional muito bem por dizer, isso não é briga nossa, coisa e tal. Hoje seria assim. Claro, Seria assim. hoje. Não, isso não é briga nossa, vamos ficar fora. Não, comprou a briga. pelo Tocaram o liberal. telefone na cara do jogador do Grêmio lá. O presidente do Inter subiu 3 horas depois, não falou nada lá. A pedra lá no Vila Sante. Hoje em dia tá tudo bélico, né? Pois é. Esse é um sentimento que o futebol se perdeu, né, Silvio? Se perdeu. Se perdeu. Aliás, Era uma outra rivalidade, né? aliás, se a gente pensar bem, em 1967, a dupla Grenal só disputava o Campeonato Gaúcho e o campeão participava de uma competição chamada Taça Brasil, só o campeão. Tá? Em 1967 saiu um torneio de nível nacional com 15 times, chamado Roberto Gomes Pedrosa. Só que em 67 o Inter ainda não tinha o Beira-Rio. Sim. Ele tinha os eucaliptos, acanhado. E o Grêmio tinha o Olímpico. O que eles fizeram? Os dois clubes. Eles fizeram uma espécie assim de, o que se chamava na época, regime de caixa único. E o Internacional foi jogar todas as partidas no Olímpico. E as rendas eram divididas entre os dois. Sim. A renda de um jogo do Inter contra o Santos ou de um Grêmio contra o Palmeiras é dividido entre os dois. E isso durou 67 e 68. 69 o Inter tinha o Beira-Rio. E era comum assistir, ver torcedores do Grêmio em jogos do Internacional ou torcedores do Inter em jogos do Grêmio. As pessoas iam para o estádio para ver jogo. Porque essa maneira como se comportava o futebol brasileiro, ela dava muito destaque, muita visibilidade para Rio e São Paulo. Então, até mesmo as transmissões de rádio, né, chegavam aqui, Rádio Nacional, Bandeirantes, Globo, né, Tupi, dos jogos do Rio e São Paulo. Então, tu tinha um imaginário, tu sabia que a seleção era bicampeã, que aquele jogador era sensacional, e tu não tinha um confronto, né, uma comparação do potencial do futebol gaúcho com esses times, não tinha parâmetro. com esses times. O que acontecia? Tinha a Taça Brasil, né? Então era só o campeão estadual. O campeão gaúcho ia jogar contra o campeão catarinense, depois o paranaense, e depois chegava, né, se passasse. Parece o Universitário dos Estados Unidos agora, de basquete, que é regionalizado. E aí tu ia chegar num confronto ou com o campeão do Rio ou o campeão de São Paulo, e ali E aí parava. E parava, tu não conseguia. Sim. Quando entra o Robertão em 67, não é mais um mata-mata, é um campeonato. E aí tu ganha um, né? Tu empata outro, tu faz um gol no Pelé, tu faz Tanto um. é verdade que o Inter foi vice-campeão em 67. E eu acho em que 68. esse período aí que vai de 67 até o Inter ganhar o primeiro campeonato brasileiro em 75 é um período de transformação do futebol gaúcho, porque a gente começa a enfrentar, a virar rotina o enfrentamento com os grandes times do centro do país, e uma vitória que às vezes era rara começa a se transformar num meio a meio, né? Uhum. Eu ganho uma, perco uma com os grandes times, e aí até que chega a 74, 75 com o Inter muito bem, né? É mais ou menos o que se fala hoje da seleção, né? Que não enfrenta assim, seleções europeias, pré-copa. O Mundial da FIFA, com um jogo só de um sul-americano contra o europeu, não tem graça, é outro futebol. Mas faz um campeonato diferente para esse intercâmbio acontecer. Faz a seleção brasileira jogar contra a seleção europeia para ver. A seleção brasileira na Liga das Nações. Que é uma ideia que tá surgindo, botar Brasil e Argentina Teve agora o Argentina e Itália, né? O campeão da É verdade. E aí passeou a Argentina. da Eurocopa contra... Mas o Maicá, voltando, como diria Lauro Quadros, a vaca fria,